Então a gente vê um cenário de igualdade na Bíblia, mas de desigualdade na sociedade, em muitos contextos. Mas a gente vê na Bíblia, sim, essa igualdade, uma luta. Você quer ver coisas interessantes na Bíblia? Mesmo no Antigo Testamento, onde a mulher, na cultura do Antigo Testamento, não é no Antigo Testamento, porque a Bíblia é revelada na história para a humanidade, de acordo com aquilo que a humanidade está vivendo. Tem coisa que a gente não pode dizer que é bíblico, é uma cultura da época. Okay? Deus se revela ao povo judeu, a história do povo judeu, na cultura judaica, pegando ali todo esse contexto do Antigo Testamento. Mulher nem estudava, mas mesmo assim a Bíblia mostra manifestações e revelações de Deus na história. Um caso, por exemplo, a juíza Débora. Tem um texto aí para nós, Juízes 4, 4 a 5, diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela foi uma das juízas. Foi falado de Gideão, foi domingo passado, foi, né? Passado? No outro, no anterior, né? Foi falado de Gideão aqui, um homem, mas também teve mulher juíza. Débora foi uma juíza. Mas não podia, mas a Bíblia não está aí com isso, de não pode. Isso é coisa da sociedade. Ok, gente? Mulheres na Bíblia foram as primeiras a saber da ressurreição de Jesus. Ah, porque elas são mais curiosas, vai dizer os machistas. Ou foram discípulas com mais fé. Ah, deve estar passando na sua cabeça, mas Jesus não teve nenhum discípulo mulher. Verdade. Por quê? Por causa da cultura judaica. Jesus começou o ministério com quantos anos? Com 30 anos, porque um homem judeu não podia começar um ministério antes dessa idade, e assim muitas outras coisas culturais. Mulher é a primeira a saber da ressurreição. Jesus falou com mulheres e o homem não se comunicava com a mulher. João, Evangelho de João 4, Jesus se comunicou com mulheres, quebrando protocolos. A Bíblia vem batendo de frente com essa desigualdade da sociedade, porque na criação de Deus, ela sempre foi igual ao homem, em imagem e semelhança. Então Jesus conversou com mulheres, as mulheres, como eu falei, foram inseridas no culto, que antigamente não podiam no culto judaico, e isso não é questão de Bíblia, isso era questão deles. Está aí Gálatas 3:28, tem um texto também que eu gosto muito: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, aplicando aqui para nós, né? Não há a nação santa de Israel e as outras nações, são todas as nações iguais, gente. Tem gente até hoje achando que Israel, Israel geográfico, físico, é uma nação especial. Tem a questão lá da promessa, do chamado de Deus, é uma outra coisa. Mas em termos de salvação, todas as nações são iguais, não há judeu nem grego. Isso tem vários textos. Não há escravo nem livre, o patrão, o funcionário. Não há homem nem mulher, não há diferença, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém, gente? Amém, mulheres? Amém, homens? Quem não quiser amém também é a sua opinião, é a sua posição, à vontade. Eu poderia, então, nesse tempo aqui de reflexão da participação da mulher, falar de algumas, inclusive eu pensei em citar algumas, mas para não ficar longo, eu vou pegar apenas um exemplo. Mas você quer ver uma história interessante? Pegando até muito contextual às nossas épocas, tem uma pessoa, uma mãe solteira e abandonada pelo homem, expulsa de casa, que se chama Agar. Lembram de Agar na Bíblia? Uma mãe solo, abandonada, expulsa de casa. Por quem? Abraão. A Bíblia não esconde os erros. Olha que coisa. Mas Abraão abandonou pelos erros deles. Mas Deus não abandonou, Deus ouviu o choro do filho, Deus restaurou Agar. A gente poderia falar de Ana, lembra de Ana? Que não tinha filhos, naquela época a mulher não ter filhos já era também uma coisa, né? Não cumpria a função dela de ser mulher. Mas olha que interessante, foi através de Ana que surgiu um dos grandes profetas na história do Antigo Testamento, o profeta Samuel. Acabou de falar aqui o Samuel, né? Cadê o Samuel? Está aí o nome, né, do Samuel, porque a Miriam também lutou para ter filhos, aí colocou o nome do Samuel. Gente, Ana, uma mulher, foi o instrumento de Deus para trazer um grande profeta na história. Ela teve outros filhos, mas Deus tinha um plano através daquele filho.
E foi a mulher, foi Ana. Mas eu quero falar hoje de uma mulher muito conhecida também por nós, no meio cristão em geral, que é Maria, que quem sabe no meio protestante é um pouco deixada de lado, né, devido a alguns extremos do lado do cristianismo geral, mas Maria também aparece na Bíblia aqui como esse ser humano, a mulher escolhida pelo Senhor para trazer o Criador, para poder nos reconciliar com Ele. Jesus foi enviado à terra para se tornando um ser humano através de Maria. Tipo assim, José, eu só vou pedir sua compreensão, dá um tempo aí, tem uma calma, você vai casar, fica tranquilo, mas primeiramente eu preciso cumprir o plano da salvação, então eu preciso de Maria. Ok, gente? Então eu quero ler com você Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, e nós vamos lendo e trazendo algumas aplicações rápidas aqui hoje para a gente meditar e refletir na palavra de Deus. Versículo 26 e 27 em primeiro lugar. Encontraram aí sim ou não? Amém ou não amém? Está aqui também, né? Se vocês quiserem ler ali, fique à vontade. Lucas 26 e 27, diz assim, vamos comigo, a participação da mulher. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. Primeira lição que eu vejo aqui, uma reflexão rápida para a gente, que a participação da mulher na igreja, na obra de Deus, é um chamado de Deus, é um chamado divino. Não foi Maria que pediu para Deus, não foi ela que foi atrás, foi Deus que enviou o anjo, foi Deus quem foi atrás de Maria. A mulher está na obra, a mulher tem o seu lugar, porque é chamado de Deus. Os homens podem tentar impedir que Deus tem chamado mulheres e levantado mulheres. A gente está falando da igreja local aqui, mas eu poderia citar para vocês nos campos missionários, quantas mulheres pioneiras, muitas delas solteiras, que colocaram em segundo plano o casar para servir a Deus, enquanto muitos de nós, homens, não temos a coragem de nos render, de nos colocar nas mãos do Senhor. A participação da mulher na obra de Deus é um chamado divino, é Deus quem chama. Deus tem chamado você, mulher, amém? Deus tem chamado você na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua igreja. Se coloca nas mãos do Senhor, deixa Deus trabalhar na sua vida, seja bênção e abençoadora na obra de Deus. Amém, irmãs e irmãos? A participação da mulher é um chamado divino, Deus chamou.